Apareceram e ele desapareceu. Amém, irmão? Pode se assentar. Por favor. Irmão, o princípio dessa mensagem, eu quero destacar duas palavras que aparentemente semelhantes, porém distintas: confiança e fé. O que é crer e o que é confiar? Crer, irmão, é você pegar um carro blindado e crer com uma munição, talvez de calibre baixo, ao ser disparada através daquele vidro, aquele vidro não vai quebrar. Confiar é eu falar para você: entra dentro daquele carro que agora eu vou dar o tiro para ver se vai varar. A pergunta é: quem se voluntaria a entrar dentro desse carro? Então, crer e confiar é duas coisas diferentes. Você ter fé naquilo que não existe, trazendo a existência como se existisse Deus. Agora, confiar naquilo que você exerce fé é diferente. Vamos começar no livro. Melhor, vou começar em Gênesis. Estava conversando também com o pastor Malacazito disse e ele mencionou isso. Adão conversava com Deus face a face todo dia no paraíso. Porém, quando a serpente chegou e falou para Eva, e depois a Eva consequentemente conduz o seu marido a cair no erro, comendo da fruta também, do fruto proibido, Satanás fala: você não vai morrer, pode comer. Adão cria em Deus ou não? Mas confiou que Deus dissera a verdade para ele ou não? Não confiou. Por isso a ruína e a queda dele. Irmão, no capítulo 6 no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6 de Lucas, está narrando a situação das mulheres. E quando José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus, ele pede a Pilatos e sepulta Jesus. As mulheres no sábado, pela lei, elas descansam. No domingo, ao terceiro dia, de madrugada, elas pegam especiarias e levam até o sepulcro. Chegando lá, tem os varões, que são os anjos, falam para ela: por que procurais o vivente no meio dos mortos? Depois, esses dois discípulos a caminho de Emaús, ambos caminhando, triste, reclamando, falando: nossa, olha o que aconteceu. E nisso Jesus começa a caminhar com eles. Jesus já ressurreto, porém não tinha aparecido para eles ainda. Só que os olhos deles foram tampados, para que ele não pudesse reconhecer que era o Senhor. Aí, irmão, Jesus chega nele e fala: o que acontece? Que vocês estão conversando? Vocês estão tristes? Ele falou: porventura o senhor é peregrino? O senhor não é dessa terra? O senhor não tem ouvido o que está acontecendo na cidade, em Jerusalém? Jesus, o que está acontecendo? Um homem, Jesus Nazareno, profeta, em obras extraordinárias, homem de palavra firme, mas acreditava que ele era o remidor de Israel. A gente acreditava que ele era o Messias, era o Salvador, mas aí ele foi entregue nas mãos dos sacerdotes, entregaram a Pilatos e o crucificaram. E agora nós estamos aqui, nós não sabemos como vai ser. Nós colocamos nossa esperança nele, nós vimos os milagres que ele fez, nós vimos até que Lázaro ressuscitou, mas ele morreu, acabou.
verdade que as mulheres chegou lá, viram o sepulcro, diz que não tinha corpo, mas não temos certeza. Até mesmo que pela lei, testemunho de mulher nem é válido. Jesus começa a usar a palavra, irmão. Preste atenção nisso. Jesus começa a falar, não chama eles de tardios, em outras traduções, loucos, tolos. Ele fala, seus tolos e tardios de coração, para crer no que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo desse estas coisas e entrasse na sua glória? Aí Jesus começa a falar de Bíblia para eles, e começando por Moisés e pelos profetas, explicava a eles, para aqueles dois homens. Só que Jesus explicando, expondo as Escrituras, eles não conseguiam crer ainda. Irmão, para quem não sabe, Moisés, ele registrou o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Número. Em Gênesis, Moisés registra, claro, por narração do próprio Deus, fala: um dia vai nascer um Satanás que vai pisar na sua cabeça. Irmão, eu vou ler alguns textos, o qual eu escrevi, para a gente ler no decorrer da mensagem, para vocês verem o quão interessante é a gente conhecer a Escritura. Moisés também, em Gênesis 3,15: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Ele falou: colocarei inimizade em ti e tua mulher, mas na descendência da mulher vai nascer um, que ele vai pisar na sua cabeça. Irmão, em Deuteronômios, eu anotei aqui também, 18,15, o Senhor fala para Moisés: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele vocês ouvirão. Moisés estava falando para Israel. Irmão, todos nós sabemos que no Antigo Testamento o homem mais usado em milagres, o único homem que foi legislador, que fez leis para que o povo pudesse andar, foi Moisés. Aí Moisés está falando para o povo agora: no meio de vocês, Deus vai levantar um profeta. Quando este homem vir, não escute mais eu, escute ele, segue o que ele fala. Olha que Jesus estava ministrando aqueles dois, que estavam a caminho de Emaús. Irmão, Deuteronômio 18:18, Moisés afirma de novo: e eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele fará tudo o que eu ordenar. Olha ele lembrando os dois discípulos de Emaús. Irmão, o profeta Miqueias 2, ele diz, ministrando sobre a profecia que veria o Messias: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá um que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando: em tu, Judá, vai nascer um que vai governar vocês. Só que ele já era muito antes. Em Efésios fala isso, que Cristo ele já era desde a fundação do mundo, e ele já era preparado como um santo cordeiro, para que nele nós fôssemos remidos pela graça, para que possamos nele, através do Espírito, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como confirma Romanos 8, do 26 em diante, quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não anda segundo a carne, mas conforme o Espírito. Porque o que de antemão te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou, para que vocês
sejam a imagem de Cristo. Lembra que eu falei no começo, Romanos 8:8, quem anda conforme a carne não pode agradar o Senhor. Então, essas coisas que vão cooperar para o bem, não é para qualquer um, é para aqueles que amam a Deus e que andam conforme ao Espírito. Amém? Em Jeremias, Jesus continua: eis que vem o dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Zacarias de novo, 9. Eu esqueci de marcar o capítulo, irmão. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te justo e salvo, pobre e montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Irmão, nesse capítulo de Zacarias, o que eu acho muito interessante, porque é um dos acontecimentos que acontece aonde? No João 12. Em João 12, capítulo 13, 14, 15 e 16. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos e palmeiras e saíram-lhes ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito. Vai falar na profecia de Jeremias: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Quando Jesus foi glorificado, se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto se lhe fizeram. Irmão, logo vai fazer sentido. Mas aqui eu já quero formar um gatilho na cabeça dos irmãos. E João diz que o que aconteceu? A entrada de Jesus com o jumentinho já estava escrito no profeta Jeremias. Como esses discípulos não sabiam? Como que aconteceu uma profecia que estava predita milhares de anos e esses discípulos não sabiam? E Jesus relembrando eles. Jesus relembrando eles. Agora começa o profeta Isaías, o qual profetizou acerca da morte de Cristo. Isaías diz, no capítulo 4, irmão, eu na pressa hoje para ir na festa da Armalícia, eu esqueci de marcar o capítulo, eu acabei marcando só os versículos. Mas tá, dizei aos turbados de coração, sede forte, não tema. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como o servo e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto dos ribeiros. No ermo. Irmão, Jesus, certa feita, ele entrou na sinagoga e ele falou isso. Ele falou claramente essa passagem que o profeta Isaías disse. E eu te pergunto, está aqui, Lucas 4,14. Eu não vou reler, que é a mesma coisa. Como que os discípulos não conheciam? Se tudo que estava dizendo nos profetas estava sendo manifesto em Cristo Jesus agora, como os discípulos não sabiam? Irmão, eu vou chegar, vocês vão entender. Mais um pouco, Isaías também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me
3,15. A hora está correndo, irmão. Acho que eu vou parar por aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? Um pouquinho mais adiante, eles chegam numa situação onde eles já deveriam chegar, e Jesus finge que está indo mais adiante, e eles falam para Jesus: fica conosco, já está tarde, vamos, passa a noite conosco. E Cristo sentou com eles. No partir do pão, caiu a escama dos olhos. Aí eles viram que era Cristo. Eles estavam com Cristo, mas não perceberam que era Cristo. Cristo expôs a palavra toda, desde o Antigo Testamento, mas ele não pegou. Irmão, o salmista diz no Salmo 119, capítulo 119, Salmo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmão, 2 Timóteo 3, do 16 ao 7, diz: toda a escritura é inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Agora eu vou falar porque irmão, Jesus, no seu ministério, fez muitos prodígios, sinais e maravilhas. Sim. Os discípulos estavam com ele. Os discípulos interagiram com ele fazendo milagre. Sim. Então eles tinham fé em quem era Cristo. Sim ou não? Sim. Mas como que eles não conheciam a palavra? Como que eles não meditavam na palavra? Como que Cristo expôs tudo para eles, isso de novo, e eles não conheciam a palavra? É a mesma coisa para chegar no irmão Elias, o irmão Elias falou: Rogério, está acontecendo um negocinho assim, se eu fazer esse trâmite aqui, ó, essa falcatrua, eu vou conseguir mais dinheiro. Eu falava para o irmão Elias: mas você não conhece a palavra, irmão Elias, que diz que você não pode fazer falcatrua, porque você agora é a imagem de Cristo. Você tem que andar alinhado conforme a imagem, porque que diferença você será? Irmão, a falta de conhecer a palavra do Senhor, sabe o que fizeram com os discípulos, inclusive com as mulheres? Sentiram uma dor tão profunda na morte do Mestre, que nem acreditar que ele ressuscitaria acreditava mais. Eu li aqui, os discípulos disseram, ele falava o Cristo, a gente acreditava. Isso é passado. Que ele era o que nós esperávamos. Ele era até bom em fazer os milagres. As palavras dele eram fortes. A gente cria que ele era de Deus, mas ele morreu. Cristo falou por diversas vezes: ó, vai acontecer assim comigo, como diz as escrituras. Irmão, de duas uma: ou eles eram tão ignorantes, eu não li a Bíblia. Irmão, você sabe o que é o mais triste? Que a igreja no tempo atual não está diferente. Honestamente, eu vou fazer uma pergunta justa. Só pense: quem leu a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia ontem? Quem leu a Bíblia ontem de ontem? Mas quem veio para o culto hoje falando: hoje eu vou receber a minha vitória do Senhor? Irmão, você sabe que o povo judeu não acreditava que viria um Messias glorioso, que viria um Messias que ia tirar eles da opressão de Israel. É por isso que eles preferiram Barrabás do que Jesus, porque Barrabás ele era revolucionário. Barrabás ele batia de frente com a opressão que tinha sobre Israel do Império Romano, e ele era um homicida. E ele fala que qual é o castigo para o homicida? Claro, a lei de Moisés, não dos gentios, era a morte. Só que quando Pilatos falou assim: quem você quer que nós soltamos? O judeu? Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Ou Barrabás? A multidão: solta Barrabás, solta Barrabás. Eles preferiram um revolucionário que batia numa causa que alimentava o ego deles. Era isso que eles queriam.
crucificar muito Jesus, porque Jesus ia contra aquilo que eles acreditavam. Jesus, irmão, ele tomava soco na cara e falavam para ele: profetiza. Se você vê os outros evangelhos, você entende, os olhos dele estavam vendados. Via um e fazia assim na cara dele, cuspia. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus, como o Senhor pôde passar por isso? E Pedro, ele está seguindo de longe, e Jesus se sujeitando a toda aquela humilhação, e chega um e fala: Pedro, você estava com ele? Eu falo: não, Pedro, não, eu não estava, eu não conheço ele, eu não conheço. Você está louca? Passou um pouquinho, você estava com ele. Eu não, você está louca? E praguejava, maldizia. Depois chegou o terceiro e falou: você estava com ele. A tua fala de número 5 foi: eu não estava com ele. Somos diferentes de Pedro. Irmão, quem quer maldizer Deus quando as coisas não estão indo nos seus conformes? Quem desanima de vir para a igreja quando as coisas não saem dos seus conformes? Quem fala assim: mas que adianta eu ser crente ser assim? Que adianta eu ir para a igreja se Deus não está cooperando com aquilo que eu quero? Irmão, a pergunta é: o evangelho é cristocêntrico ou é egocêntrico? Irmão, Jesus, ele veio e acabou com essa falácia dos judeus, que era o quê? Eu não vim guerrear contra o governo, eu não vim fazer isso, eu vim fazer outra coisa. Só que para fazer essa outra coisa, eu vou ter que me sujeitar a muitas coisas. E ele se sujeitou porque ele é o mestre, ele é o que ensina. E Cristo, ele não vai pedir nada para você do que ele não fez. A pergunta é: quem está disposto a se sujeitar ao mesmo tempo? Quem que está disposto? Você sabe o que é o mais triste? A gente reclama, a gente fala que Deus não está trabalhando, porque às vezes Deus está usando uma aprovação, irmão, para mudar seu caráter, e você ainda querendo uma bênção, para continuar sendo mimado ainda. Deus está querendo te levar para níveis espirituais mais profundos, para águas mais profundas, e você querendo ser mimado por Deus só porque Ele é seu pai. Irmão, minha maior responsabilidade como pai é educar minha filha, fazer uma mulher de Deus. Você acha que com Deus é diferente? E eu não li aqui para vocês, eu não citei para vocês Romanos 8, do 26 em diante. Qual a intenção do coração de Deus? Que eu e vocês sejam a imagem de Cristo nessa terra. E como você acha que consegue ser a imagem de Cristo nessa terra? Irmão, eu contei um testemunho ontem, alguns irmãos não estavam aqui, mas eu vou recontar para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero dizer. Eu estava numa consagração de 36 horas, e em casa eu tinha feito uma feijoada, e eu ansioso para vir para o culto, que o meu propósito com Deus era o que? Senhor, depois do culto eu entrego, e amém. E eu nem estava com fome, mas eu estava ansioso para comer. Então eu percebi que eu tinha prazer na comida. E eu ali na porta, ali onde eu não vou ditar, e eu para lá e para cá, o Espírito Santo falou assim para mim: fica mais um dia. E eu tentando negligenciar a voz, eu comecei: glória a Deus, aleluia, para aquela voz sair de dentro de mim. E aquela voz falou: fica mais um dia. Eu: glória a Deus. Falei: Senhor, deve ser minha cabeça falando. Mas não era minha cabeça, porque eu não queria ficar mais um dia, eu queria comer. E eu fui embora para casa e eu comi, irmão. Sabe o que o Espírito Santo falou? Se você tivesse prazer em mim, do mesmo jeito que você tem prazer de comer, sua vida será outra. A pergunta é, irmão, quantos de nós já fizemos jejum nessa situação? Um desejo de logo comer. A pergunta, mano, comer não é pecado. Não é pecado. Mas a pergunta é: aonde está o seu coração? O Espírito Santo falou assim: você me trocou por um prato de comida. Isso me dói, irmão. Você sabe por quê? Porque eu entendi que com Deus não importa o quanto você está dando,
importa quão sincero está sendo o seu coração diante de Deus. Voltando. Quanto de nós se dedica a uma palavra? Quanto de nós acordamos ansiosos e falamos: Senhor, amanhã eu vou levantar cedinho e eu vou orar porque eu quero a sua presença. Agora a pergunta é, de verdade, quantos horas para ser usado? Então, se eu quero ser usado. Ou seja, a gente fala: Senhor, faz através de mim. Mas na hora: Senhor, faz em mim. Não quer. O primeiro que Deus quer fazer é em você. Por isso que os discípulos não acreditam que Cristo ressuscitaria. Você sabe no que eles estavam envolvidos? Na performance de Jesus. Imagine você vendo Jesus andando sobre as águas. Rapaz, o Jesus que Lázaro estava morto, até quando ele chegou na Maria, a irmã dele falou: não chore, fique em paz, ele vai ressuscitar. A palavra de Jesus é essa. Ela falou: Senhor, ela afirmou: eu sei que tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Mas também eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Mas como que você acredita que Jesus, o que Ele pedir para Deus, Ele vai acontecer? E você pressupõe que é só na ressurreição dos mortos? E Jesus estava dizendo: não, é agora. E Jesus chorou. Eu creio que Jesus chorou porque se compadeceu dela. Mas eu também pensando nesse dia, conversando com o meu irmão, sabe o que eu acho que Jesus chorou também? Como pode ser incrédulo assim? Como pode sofrer por coisas tão desnecessárias? Porque se a minha filha morre agora e eu tenho a certeza que Jesus vai ressuscitar ela mais tarde, eu nem vou chorar. Eu vou tirar um cochilo, porque ela nem deixa eu cochilar muito. Foi, então eu vou esperar até ela ressuscitar e tudo bem. Por quê? Porque eu estou em paz. Mas a pergunta é agora: lembra, temos fé no Senhor, sim ou não? Temos fé no Senhor, sim ou não? Sim. E a confiança no Senhor, temos? Temos que ter. Temos que ter. Irmão, se você pegar as doutrinas, os ensinamentos de Jesus, um deles: amai vossos inimigos, como Jesus amou a igreja. Quem pratica? Mas adultério é pecado? Nós praticamos adultério? E qual dos dois pecados é pior? Mas por que um pecado é verdade e o outro pecado não é verdade para a nossa vida? Então Jesus dizia meias verdades? Ou a verdade de Jesus é absoluta, ou ela não é verdade nenhuma. Ou viva a anarquia, fazemos o que bem entendemos. Que adianta eu ser fiel com a minha esposa, mas eu ser avarento? O que eu adianta eu honrar minha filha, ser um bom pai, mas eu roubar alguém? O que adianta eu aparentemente honrar minha esposa e minha mente ser promíscua? Quem fez diferença de pecado? Quem fez? Irmão, porque a gente pega meias verdades? Porque aquilo que é difícil para nós, você sabe de quem vai pôr na costa? De Jesus. A gente fala o quê? Deus conhece meu coração. Quando Ele tocar em mim, eu vou fazer tal coisa. E o que Paulo disse? Primeiro, que Jesus disse para Nicodemo: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Não pode. A pergunta é: o que estamos fazendo para nascer do Espírito? Irmãos, sejamos honestos conosco hoje. Eu tenho que aplaudir a irmã Adriele pelo que ela falou hoje aqui. Ela foi sincera. Ela falou: eu não amo o Senhor como eu deveria. O primeiro passo para Deus trabalhar na sua vida é não ser
te amo. Eu sinto muito por isso, que nem Pedro. Primeiro ele bateu no peito. Ele falou: Senhor, para onde tu for eu estarei contigo, para a cadeia eu estarei contigo, na morte eu estarei contigo. Jesus olha para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu nega. Pedro, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Pedro nega, chora novamente, se arrepende. Depois vem a restauração. Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? Eu imagino a vergonha. Senhor, eu te amo. Irmão, tem estudiosos que fazem diferenças de amor. Amor ágape, amor filéu, que um é maior que o outro. O menorzinho é aquele amor de amigo, fala: eu até amo você, mas morrer por você. Aí estava querendo dizer: Senhor, eu te amo, mas honestamente, pronto para morrer por Senhor, eu ainda não estou. Irmão, quem teve esse coração mais sincero do Senhor? O Senhor não te ama. Honestamente, eu já tive. Eu faço jejuns, irmão. Falo: Senhor, meu jejum é para que eu possa te amar. Ele precisa entender isso. Paulo disse, irmão: ainda que eu pegar todas as minhas riquezas e doar aos pobres, se não tiver amor, não serve. Não adianta. Não adianta você ter boas ações se a minha palavra não estiver em vós. Se o meu amor não estiver em vós, não adianta. Vocês estão sendo hipócritas. Vocês estão querendo salvar pessoas. A gente faz culto na rua para trazer pessoas, e a gente está fazendo elas 2 vezes mais filha do inferno, porque nem a gente consegue ser transformado. E a gente olha para Jesus, fala: Senhor, o Senhor conhece meu coração, achando que Deus vai falar: ai filho, coitadinho, nem eu consigo te transformar, me perdoa. Não é Cristo que não consegue nos transformar, é nós que não se sujeita a esse senhorio. É nós que não se sujeita a essa verdade que queima hoje no meu coração. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu persisto no jejum depois daquele dia. E não para me agradecer, eu fiz de 4 dias bebendo só água. E nem com fome eu estava, o meu anseio era continuar. Mas eu tinha um compromisso, e eu ficar sem comer nesse compromisso seria até ofensa. Mas eu falei para minha esposa: não veja lá que o dia acabe para eu começar a consagrar de novo. Porque eu senti Deus no meu coração. Irmão, eu tinha dificuldade de dizimar por causa das minhas dificuldades, das minhas necessidades. Até que Deus veio para mim de novo e falou para mim: filho, como você vai colocar eu como prioridade nas suas finanças, se você não me consegue honrar na escassez? Você espera estar bem para poder fazer alguma coisa por mim? Você espera estar animado para orar? Você espera ter vontade para poder jejuar, para ler Bíblia? Que amor é esse? É que nem aquela mulher que vai procurar o seu marido só quando ela está com desejo sexual, mas no mês o marido dela procura ela muitas das vezes, e ela não quer se entregar para o seu marido só porque ela não está com vontade. E seu marido Deus dará. Deus com vontade de você, e você esperando boa vontade. Que amor é esse? E o triste é que a gente quer culpar Deus depois. A gente não investe no Espírito, a gente não investe na palavra, a gente não investe com o coração na oração, e depois a gente quer estar voando no culto. A irmã Natália, quando ela pregou com todo o testemunho
Mas quem está nisso não consegue, não tem força de orar. Irmão, vocês lembram da oração de Jesus? A oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação. O mal nosso é que nós só busca o Senhor depois que está caindo. O mal nosso é que nós só quer que Deus levante a gente. Mas Paulo disse: cresceis na graça e no conhecimento. A graça, ela é graduada, ela não é tudo do Senhor, ela é uma interação de você com o Espírito Santo. Como você interage com o Espírito Santo? Senhor, eu pequei, me perdoa. Lembra dos ninivitas, quando Jonas chegou lá para pregar para eles? O que o rei de Nínive falou? Todo mundo jejua. Para quê? Para arrependimento. Quem já jejuou aqui? Porque, Senhor, eu vou jejuar por causa desse pecado que eu cometi. Quem tem esse coração para ser transformado, fala: Senhor, tira essa lepra do meu coração. Eu estou entregando. Davi, quando ele pecou, o que ele fez? Ele dobrou o joelho dele. Enquanto não deu o veredito para o filho dele estava morto, ele fala: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não como. Senhor, eu não faço nada. Perdoa meu pecado. Agora você sabe o que a gente faz? Vem no culto, erramos o dia inteiro, maldizemos, falamos mal, falamos de bater no irmão, falamos de xingar o irmão, falamos com contenda, depois nossa hipocrisia. Senhor, perdoe meus pecados. E o Senhor é bom, Ele vai perdoar. Não vai perdoar. Não vai, porque amanhã você está fazendo de novo. É verdade. Não é arrependimento sincero. Não é arrependimento sincero. Mas por que, irmão, eu caio nisso sempre? Porque você não investe no reino dos céus. Jesus no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João, fala: fica aqui, eu vou orar para frente. Ele ora, ele chora, e ele sofre e ele volta. Os discípulos estão dormindo. Deus ora para ele: orai e vigiai para que não caia em tentação. Qual é a ferramenta que o Senhor deu para não cair em tentação? O jejum é para quê, irmão? Fortalecimento espiritual, para buscar o Senhor. Irmão, eu depois que eu mudei a minha visão sobre o jejum, eu comecei a jejuar, a minha interna mudou, irmão. A minha esposa até falou para mim: você parece distante. Eu falei: nada, mal sabia ela. Não sei se você viu que nesse dia o culto eu estava meio quieto, eu acho que o irmão Lucas ainda viu. Irmão, não estava gritando, mas a minha mente estava: Senhor, o Senhor é lindo. Senhor, o Senhor é maravilhoso. É um negócio mais profundo. E a palavra do Senhor deixou essa ferramenta. Mas por que nós não usamos? Porque nós estamos com os discípulos. A gente só pega o que convém. A gente só quer as bênçãos, a gente só quer a transformação, a gente só quer a restauração, a gente só quer que Deus cura, a gente só quer que... Mas quem que pede transformação genuína para essa imagem de Cristo? Quem que pede um coração reto e íntegro diante de Deus? Irmão, você sabe o que atraiu Davi? Eu gosto daquele livro que fala: eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Aí ele vem: mas ouvi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de voltar com ele para Jerusalém.
Ananias e Safira, eles não foi morto porque não quis dar dinheiro. O Espírito Santo matou eles por causa da dureza do coração deles. Eles queriam mentir com o Espírito Santo. Porque a viúva com 2 moedinhas foi honrada mais do que davam muito dinheiro, porque a viúva deu o coração dela naquela coisa. Ela não deu 2 moedas, ela deu o coração dela. Ela deu o coração dela. Vocês entendem a diferença? A necessidade de vocês conhecer a palavra. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento, ou porque não examina as Escrituras. Paulo, eu vou entregar já. Paulo, ele adverte o povo e fala: vocês, vou falar com as minhas palavras, irmão, vocês não têm jeito. Vocês são muito tempo crente, vocês não cresceram nada. Vocês estão bebendo leitinho ainda, vocês estão que nem criança recém-nascida. Já era para vocês estar comendo comida sólida. Mas você sabe o que é isso? Pessoas que não têm vontade de Deus. Pessoas que só querem ser salvos. Pessoas que só querem se livrar da condenação. Pessoas que têm prazer no céu, mas não têm prazer em Cristo. Tem uma bênção por Cristo, mas prazer em Cristo não tem. Não tem, irmão. Isso me dói, porque eu já fui assim. E Deus foi me lapidando. Deus está me lapidando. Eu não sei se tem alguém nessa situação, mas eu oro, irmão. Vem para a luz. Porque, com todo respeito, se tiver contra o que eu disse, você está em trevas ainda. Está em trevas. Se o seu prazer não está buscando o Senhor, está em trevas. Só está dizendo: lámpara para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tinha mais versículos, irmão, mas eu vou entregar por causa do horário e é domingo. Mas, irmão, a primeira coisa que você faça antes de jejuar, antes de ofertar, antes de dizimar, por que eu estou fazendo isso? Se você está dando simplesmente porque é uma obrigação, está em trevas. Você não entendeu? Paulo disse: cada um contribua conforme determinou o seu coração. Se você está dando obrigado, você não entendeu Cristo. Se é mesmo para a gente estar aqui, a gente não entendeu Cristo. Se é mesmo para a gente orar, a gente não entendeu Cristo. Se é mesmo para nós meditar, a gente não entendeu Cristo. Quem que acorda mexendo no celular e fica tempinho ali? Imagine se fosse com a palavra. Imagine se fosse com a oração. Quem prepara tempo fazendo receita para poder comer aquela coisa gostosa? Imagine se fosse uma sagração para você chegar ao Senhor. Não dá para semear na carne e querer colher no Espírito. A palavra diz: aquilo que o homem semelhar, certamente ele vai colher. Romanos 8:8. Quem anda conforme a carne não pode ver o Senhor. Se eu não me engano, é Gálatas que diz: quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. A minha oração, eu vou orar para os irmãos. Senhor Deus, eu oro, Senhor, no fundo do meu coração. Eu oro, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor está conseguindo abrir os meus olhos. Eu sei que falta muito, Senhor. Que talvez o que eu sei é uma gota, ainda o que eu ignoro é um oceano, Senhor. Mas o Senhor está mostrando onde nossos corações devem estar. Senhor, eu oro para que o Senhor abra o entendimento no coração da igreja. Eu oro, Senhor, para que os corações deles sejam voluntários, Senhor, para o Senhor. Eu oro que ao dizimar o coração dele venha estar em honrar e por amor a Ti e crendo que o Senhor é o provedor. Eu oro, Senhor, para que quando ele jejuar, Senhor, o jejum dele seja para se aproximar de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que quando eles vierem orar, Senhor, a oração venha ser para ser íntimo do Senhor. Porque a Tua palavra diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque, Senhor, a gente pode ganhar o mundo, Senhor. Se não amarmos a Ti, Senhor, a gente não ganhou nada. Senhor, entendemos, Senhor, que o céu é o eterno gozo. Entendemos que lá não vai
E a tua palavra não pode cair por terra, e o Senhor não mente. Abre o entendimento dos irmãos, Senhor, para que eles possam ver isso. Tira a trave dos olhos, Senhor. Tira a trave dos nossos olhos, Senhor. E abençoe, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Ajuda que por meio do seu Espírito eles venham conseguir vencer as limitações, as barreiras, as limitações, a dureza do coração, que venha se sujeitar ao seu Espírito e renunciar a carne, Senhor, para que possamos ser a tua imagem nessa terra, Senhor. Então, no nome de Jesus, oramos essas coisas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Jefferson. Palavra gloriosa, irmãos, de verdade. Deus abençoe demais a sua vida, meu querido, sua família. Acho que nós precisávamos um pouquinho de uma palavra como essa, porque às vezes é necessário chacoalhar dentro de nós para. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmão, eu estou um pouco ansioso. Realmente eu falei para o pastor, se puder dar um pouquinho mais de tempo para mim entrar no texto e no contexto do que eu quero dizer, para que a igreja possa entender. Porque eu estou ansioso, irmão. O temor está sobre mim, porque no fundo do meu coração, a minha oração é que a igreja entenda essa palavra, possa colocar em prática na vida. Meu coração, ele estremece, irmão, de temor, porque se o Espírito Santo colocar no coração, pelo menos acredito que 50% daquilo que ele ministrou no coração, eu acho que a igreja vai se impulsionar para um espiritual muito mais elevado, e qual precisamos. A igreja precisa disso. A palavra do Senhor diz, Romanos 8:8, que andar conforme a carne e não pode agradar ao Senhor. A palavra diz que quem semeia na carne vai colher na carne, mas quem semeia no Espírito colherá no Espírito. Ore por meu irmão, fique em intercessão, porque as intenções do meu coração é muito boa. Eu sei que mais interessado do que eu é o Senhor. Então oro e peço para que o irmão fique atento, para que possa entender a palavra e por sua vez colocar em prática na vida, porque não adianta só nos escutarmos, a diferença está na prática da palavra. Amém? Eu quero ler o livro de Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos, irmão. Eu tentei minimizar o máximo possível, porém eu quero que os irmãos entendam o texto, o contexto da situação que está ocorrendo aqui. Então nós vamos ler alguns versículos. Lucas 24, vamos começar lendo o 6 e o 7. Amém? Amém. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai vós como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, e sejam crucificados ao terceiro dia. Agora eu quero ler eu vou ler do 13 em diante, irmão. Quero começar do começo, para que os irmãos entendam. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Ismaú, e iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta uns aos outros,
o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito de Jesus Nazareno. Irmão, foque nisso. Que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, foque nesse também, irmão, 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto numa visão anjos que dizem que ele vive. E, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto, 24. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. 25, é bom colocar também. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que lhes se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E ele mesmo os constrangeu, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa,